11h21. Então vamos começar, né? Nosso horário marcado. A gente é pontual aqui nos nossos programas. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso programa Rotina Magra, do grupo Viva Hábitos. Nesse programa, a gente discute estratégias que vão te ajudar a ter um emagrecimento que se encaixa na tua rotina, tá bom? Meu nome é Daniela Rimovski e o assunto de hoje é: sem saber disso, fica mais difícil emagrecer. Então, eu trouxe um assunto aqui para vocês que é bem importante e muitas vezes é pouco abordado. Se a gente não souber sobre ele, a gente consegue emagrecer também. Porém, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade por não compreender certos processos certos passos no processo de emagrecimento, tá bom? Então, a live de hoje, ela de certa forma é um continuado do assunto que a gente conversou ontem, ou até mesmo, talvez ela até devesse ter sido antes, mas enfim, veio depois e assim nós vamos conversar, não tem problema. E no decorrer do nosso assunto, do nosso encontro aqui, quem tiver alguma dúvida e quiser ir perguntando também, pode ficar à vontade, a gente vai respondendo, tá bom? Então, qual é o assunto que a gente vai estar conversando hoje? Hoje nós vamos estar conversando sobre a constituição, sobre a nossa composição física corporal. O que é a composição física corporal? Ela é a constituição do nosso corpo, tá? E muito pouco se fala, às vezes a gente fala simplesmente no peso, em ganhar peso, perder peso, olhar para a balança, quantos quilos eu ganhei, quantos quilos eu perdi, mas quilos do quê? O que eu estou perdendo? Eu estou perdendo água, eu estou perdendo gordura, eu estou perdendo músculo. O que eu quero perder, na verdade, né? Será que eu quero perder músculo? Vai baixar meu peso na balança, mas é isso que eu estou buscando? Será que adianta eu desidratar? Tem pessoas que tomam vários diuréticos, abusam de medicações, assim, no sentido de urinar. Eu quero urinar bastante, porque tem aquela impressão de que está emagrecendo. Mas, na verdade, a gente não está emagrecendo, a gente está desidratando. Isso é bom? Isso é saudável para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa saúde? Não é o resultado que a gente espera. Então, é importante a gente saber a constituição física. Então, a composição corporal, ela fala sobre a constituição física, né? Sobre do que o nosso corpo é formado, as estruturas de que é formado o nosso corpo. E saber isso implica também saber se as proporções estão adequadas para a nossa saúde. Então, é importante ter esse entendimento, né? E buscar estar cada vez mais próximo do ideal, das proporções ideais para a saúde, tá bom? E então, quais são os elementos de que o nosso corpo é constituído? Tá? A gente é constituído por massa magra, por massa gorda, assim, mas falando a grosso modo, né? Mas a massa magra, ela é constituída de outros componentes. Então, nós temos o tecido muscular, o tecido adiposo, a massa óssea, a água, né? São vários elementos que compõem a nossa constituição corporal. E você sabe qual que é a diferença de massa magra e massa gorda? Quem sabe? Eu acho que essa aí todo mundo sabe, né? Eu acho que já ouviram falar na massa magra, na massa gorda. Eu acho que esse aí tá fácil. Vou fazer outra pergunta depois, mais difícil, tá bom? Então, a massa magra é constituída por tudo que não é gordura no nosso corpo. Então, entra aí os músculos, a massa magra ela é diferente da massa muscular. Muitas vezes é confundida também. É usado genericamente uma substituindo a outra. Então, a massa magra, os músculos, eles compõem, sim, a massa magra, mas também os órgãos, os ossos, né, compõem a massa magra. A gente vai estar falando aqui, dando bastante importância para a massa muscular, que é feita do tecido muscular, porque é nela que as nossas ações, assim, vão implicar a ter uma melhora, um ganho maior, tá?
E a massa gorda é toda a gordura presente no corpo. Apesar da massa gorda ela incomodar, quem aqui se incomoda com a massa gorda? Quem se incomoda? Quem acha ruim ter gordura corporal? Escreve aí, eu me incomodo com a massa gorda, eu quero tirar ela. Mas será que a gente precisa eliminar toda a gordura do nosso corpo? Quanto de gordura a gente deve ter? Será que é bom ter gordura corporal, pelo menos um pouco de gordura corporal? Débora, achei que massa magra e músculo era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, Débora. Embora o músculo faça parte da massa magra e ele é a maior parte da massa magra, mas não é a mesma coisa. Então, a gordura corporal incomoda muita gente, né? Mas ela, nem toda gordura, ela é maléfica para o nosso corpo e é muito importante, inclusive. O tecido gorduroso, ele tem uma função bem importante, tá? Ele vai incomodar e vai fazer mal quando está em excesso e aí vai causar os danos para nossa saúde. A gente comentou em outro encontro da importância do tecido. Lá no primeiro que a gente conversou, a gente falou sobre inflamação, né? Então, o tecido gorduroso ele tem várias funções, não só a função mecânica, função térmica, mas também ele libera muitas substâncias para o nosso organismo, assim, vários hormônios e também substâncias inflamatórias, as citocinas que estão envolvidas lá no ganho de peso também. Isso aí a gente falou na primeira live. Mas hoje eu vou falar para vocês os tipos de gordura corporal. Então, nós não temos apenas um tipo de gordura corporal e cada uma delas tem uma função diferente e uma porcentagem, uma composição diferente do nosso corpo, tá? Não se pode ter 0% de gordura. Isso é uma regra. Quem tem 0% de gordura não é compatível com a vida, então a gordura é necessária, tá? Desde que seja na medida certa. Eu vou falar para vocês então os tipos de gordura corporal que a gente tem e o que a gente deve fazer para manter alguma delas, ganhar ou perder. Qual a gente deve ganhar, qual a gente deve perder. Tá? Então, a primeira que eu vou falar se chama gordura essencial. A gordura essencial, ela é aquela gordura que ela faz parte das membranas das nossas células. Então, as nossas células do nosso corpo, elas têm estruturas na sua membrana, né? Lipídios, que são as gorduras, e também proteínas, entre outras estruturas. Mas a gordura é essencial para manter. Ela está presente em vários órgãos vitais, cérebro, coração, rins, né, em todos os nossos órgãos. E ela é necessário a gente ter ela, entre 10 e 13% do peso do nosso corpo nessa gordura essencial, tá? Então, essa é necessária. Ela produz muitos hormônios importantes também, né? E quando a gente não tem essa gordura, ocorre desequilíbrio hormonal, levando a várias doenças aí associadas. A outra gordura que eu vou estar falando, e alguém já sabia que existia essa gordura essencial que é necessária para a gente, até para a gente pensar, para os nossos órgãos funcionar, ela é muito importante. Essa a gente não vai perder. A Natiele comentou, quantidade de água que toma por dia, 4 litros, por exemplo, influencia no ganho e perda de peso? Ela influencia no ganho de peso, Natiele, mas não influencia no ganho na tua gordura. Não quer dizer que se tu urinar, por exemplo, essa água, tu perdeu gordura, entende? Na verdade, a água, quanto mais água a gente tomar, ela vai ajudar no funcionamento dos nossos órgãos, eles trabalhando melhores, isso ajuda, quanto mais ele trabalhar, mais ele queima energia. Mas tomar diurético para eliminar a água não é uma vantagem. E a água em excesso também vai ser eliminada da urina, mas quando está em excesso. Então pode continuar tomando água, você não vai engordar por tomar água, tá bom? Embora pode, assim, eu me pesei, tomei 1 litro d'água e vou ali me pesar em seguida. Lógico que eu vou pesar mais, mas não significa que eu ganhei gordura. Eu ganhei só água, mas que é importante. E não é a água que a gente quer eliminar, né?
A Cláudia comentou, importante ter gordura, mas na quantidade certa. Isso mesmo. Tu não sabia, Tati, da gordura essencial? Então, outra função da gordura essencial também é a absorção de vitaminas, né? Então, algumas vitaminas que são lipolíticas, como a vitamina D, vitamina E, elas são absorvidas, são necessárias a gordura para poder absorver essas vitaminas nas células, né? Bem importante. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para estar falando. Vamos passar agora para a gordura que a gente não quer ter, que é a gordura branca. Essa é aquela gordura que a gente quer e deve eliminar, tá? A gordura branca, ela faz parte da nossa gordura localizada, lá dos nossos pneuzinhos, a pochetinha, aquela que fica para cima, para fora da calça. Essa gordura não faz bem para nossa saúde e ela é essa a gordura que incomoda, tá? Então, é essa gordura branca quando ela está sobrando, quando está em excesso, ela é prejudicial para o nosso organismo e a gente tem que tentar estar eliminando ela. Por que ela se chama de gordura branca? Porque ela tem a cor branca, justamente porque ela tem pouca vascularização, pouca presença de vasos sanguíneos e pouco material dentro da célula que não seja gordura. Então, mitocôndria mesmo, que é aquele componente da célula que transforma o alimento em energia, quebra o alimento em energia. Essa célula branca, a célula de gordura branca, ela tem muito pouca mitocôndria. Então, por isso ela é dessa cor, tá? Ela vai transformar... Deu um mau jeito no pescoço. Ela vai transformar nossas calorias nas células adiposas, que são aquelas células gordurosas que a gente vê. E também a gente comentou naquela aula de inflamação, a Cláudia comentou na aula dela do sono também sobre a resistência à leptina. A leptina é aquele hormônio que causa... A leptina, ela inibe a nossa fome. Ela ajuda no controle da saciedade e da fome. E quando a gente tem uma grande quantidade de gordura branca, a gente desenvolve uma resistência à leptina. Então, a pessoa que está obesa, por exemplo, ela produz muita leptina, mas a leptina não age nas células, ela não consegue fazer a função dela, então a pessoa não consegue controlar a fome, ela acaba tendo mais apetite que o normal. Então, quanto mais gordura branca eu tenho, mais apetite eu vou ter. Aí mais eu vou comer, esse alimento não vai ser metabolizado, porque mais facilmente ele vai ser armazenado na gordura branca e vai virar um ciclo, né? Então, se a gente conseguir eliminar a gordura, automaticamente a gente vai estar ajudando a controlar o centro da saciedade e controlar o nosso apetite. Um monte de não sabia, que não sabia. Trazendo novidades. Salete Tubaldini, Bruna, Janice, sejam bem-vindas. Então, a outra gordura que eu vou falar para vocês é a gordura marrom. Quem conhece a gordura marrom? Quem já ouviu falar? A gordura marrom também é pouco conhecida, né? Então, essa é uma gordura boa. A gordura marrom, a gente tem em maior proporção quando a gente é recém-nascido, tá? E no decorrer do tempo a gente vai perdendo ela. A gordura marrom, ela é responsável pelo controle da temperatura corporal, ela faz maior parte desse controle e ela também queima bastante calorias, tá? Então a gordura marrom ela tem capacidade de queimar calorias. Como a gente vai perdendo ela no decorrer da vida, a gente fica com uma quantidade muito pequena. Mas existem algumas formas da gente para a gente estimular o desenvolvimento da gordura marrom, principalmente a exposição ao frio, tá? Hoje tem pessoas que fazem inclusive banho no frio, né? Banho gelado, banho em água congelada, banho gelado no chuveiro mesmo, de manhã bem cedo no inverno. Eu não, tá? Eu não tive essa coragem ainda. Quem sabe um dia eu até me aventuro. Acho que tem outras coisas que a gente pode ir mudando, né, na nossa vida para conseguir nossos objetivos. Mas se tem algum corajoso aí que quiser fazer, tem até cursos sobre isso, sobre você
tomar banho. Tem pessoas que compram um freezer, enchem de água, deixa congelar a água e tomam banho ali 5 minutos por dia no sentido, no intuito de estimular a produção da gordura marrom. Tá aí o desafio. Quem quiser, se alguém um dia fizer, fala para nós e conta como é que foi, tá? Que essa eu não vou fazer, não vou falar para vocês. Então, a gordura marrom ela vai transformar as calorias em células adiposas, né? Desculpa, ela vai queimar as calorias e vai gerar calor, por isso que ela aquece em ambientes frios. E o bebê, como tem menor massa corporal, ele precisa dessa gordura para não perder, para não dar uma hipotermia, por isso que tem bastante. E quanto maior a quantidade de massa marrom, de gordura marrom a gente tiver, mais acelerado é o nosso metabolismo. Então, nós falamos aqui da gordura essencial, que está presente na membrana das células e dos nossos órgãos, e é necessário para o bom funcionamento, absorção das vitaminas e da fisiologia das nossas células. Falamos da gordura branca, que é aquela prejudicial, que está na nossa gordura localizada. Falamos também da gordura marrom, que ela tem a capacidade de queimar calorias para transformar em calor, para aquecer o nosso corpo. Está mais presente quando a gente é bebê, a maior quantidade depois vai diminuindo com o tempo. E a gente estimula a produção dela quando está exposto ao frio. Agora nós vamos falar da gordura bege. A gordura bege também tem capacidade de queimar calorias, assim como a gordura marrom. Porém, a diferença das duas é que a gordura bege ela é transformada a partir da gordura branca, tá? Então, quando o nosso organismo passa por algum estresse, como por exemplo exercícios físicos intensos, o corpo vai transformar a gordura branca em gordura bege. Aí essa gordura que antes só armazenava triglicerídeos, gorduras, né? Ela vai passar a queimar calorias também. Então, as formas da gente transformar a gordura ruim em gordura boa é tomar banho gelado todo dia, praticar exercícios físicos aí frequentemente, que vai estar induzindo, estimulando essas células da gordura branca a se transformar em gordura marrom. A gordura subcutânea, ou a gordura que está embaixo da nossa pele, é aquela gordura que quando a gente belisca, a gente sente ela, né? É a gordura que está logo abaixo da pele, mais superficialmente, é aquela que a gente observa, por exemplo, na celulite, na flacidez da pele, ela tem capacidade de inflamação também, mas ela não é tão prejudicial quanto a gordura branca e nem tão prejudicial quanto a próxima que a gente vai falar, que é a pior de todas, que é a gordura visceral. A gordura visceral é aquela que está dentro do nosso abdômen, ao redor dos nossos órgãos. Ela é uma gordura branca, porém ela tem um grande poder inflamatório. É a que está mais relacionada com o aparecimento de doenças cardiovasculares. Quanto maior a gordura abdominal, maior o risco de você ter um infarto, um AVC, de ter hipertensão, diabetes. Então é muito importante a gente ter um controle dessa gordura abdominal. Para os meus pacientes, eu bato muito nessa tecla, assim, a gente mede a circunferência abdominal para ver se está dentro dos limites ou acima do normal. Então, mais do que a gente querer o peso na balança dentro do que é o normal, é ter a circunferência abdominal, né? Então, é muito importante a gente estar diminuindo essa gordura abdominal, porque é a partir dela também que a gente vai desenvolver, por exemplo, gordura no fígado, que pode levar a uma cirrose, que pode levar à morte, tá? Então a gente precisa ter se tem uma dessas aqui que é inimigo da gente, que a gente tem que querer combater em primeiro lugar, é a gordura visceral. Então, sobre as gorduras, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ó, então, bora trocar a gordura branca por gordura marrom. Isso aí, Everton. Vamos lá. Quem mais vai trocar a gordura branca pela gordura marrom? Vamos pôr uma hashtag aí, trocar a branca pela marrom. Gente, então assim, até agora falamos das gorduras, da massa gorda, né? Então, vamos mudar um pouquinho, vamos passar a falar da massa magra.
Vamos falar um pouquinho do tecido da massa magra. Então, já falamos ali a diferença entre massa magra e massa muscular, né? A massa magra, então, diz respeito a todas as estruturas corporais que não têm gordura, como é o músculo, os ossos, os órgãos, né? E a massa magra, os músculos, falando de músculo, né? Os músculos, eles são responsáveis pela sustentação do nosso corpo e eles que dão aquela aparência atlética ao corpo que muitas pessoas buscam. Não, não é o nosso foco aqui, né? Nosso foco é a saúde, mas enfim, a parte estética é uma consequência de uma boa saúde. Então, o músculo hoje em dia, assim como a gordura, ele também não é considerado apenas um tecido muscular. Ele já é considerado também um tecido endócrino porque ele secreta algumas substâncias, acontece algumas substâncias químicas lá nos nossos músculos que acabam, são responsáveis por provocar diferentes benefícios para o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente está sem nutrientes, sem proteínas, por exemplo, a gente se alimentou, a gente já queimou nutrientes, está tendo um déficit de nutrientes para o nosso corpo, o primeiro lugar que acaba sendo sugado ou acaba sendo consumido é do músculo, né? Então o corpo acaba tirando proteína do músculo para usar para as funções quando está então em algum processo de desnutrição, de falta de alimentação, o nosso músculo ele acaba sendo diminuído, ocorre uma diminuição da proporção da massa magra para poder suprir esses nutrientes que estão em falta para o nosso corpo. Depois é utilizado a gordura corporal. Então, essa lógica, isso que eu estou falando para vocês, eu gostaria de poder estar aqui ilustrando, acho que seria melhor assim para poder estar explicando. Mas isso é uma lógica assim, quanto menor a massa muscular eu tiver, logo o consumo de nutrientes vai passar logo da massa muscular para a gordura. Eu vou explicar mais para frente com mais calma para vocês. Se vocês estiverem não conseguindo entender, pode me falar aqui. A Débora falou, não vou tomar banho gelado. Mas aí, dependendo aí se tá calor, dá para tentar um banho gelado, por que não, né? Branca para marrom, isso aí, vamos lá. Algumas funções, então, do nosso corpo, dos nossos músculos, né? O nosso músculo, ele não tem apenas função de sustentação, tem função também da movimentação, força, locomoção, ele tem a função de queimar gorduras, capacidades funcionais, controle da inflamação também através dos mediadores químicos que ele libera, prevenção de doenças, a parte da imunidade também. A pessoa que tem menor quantidade de massa magra, ela tem uma imunidade comprometida, porque os nossos anticorpos eles são desenvolvidos a partir de aminoácidos e os aminoácidos eles vêm lá das proteínas. E onde é que está maior armazenamento de estoque de proteína no nosso corpo? Nos músculos. Então, quando nós temos alguma doença e nós precisamos produzir anticorpos, vai ser lá na massa muscular que o nosso corpo vai buscar esses aminoácidos para fabricar os anticorpos. Quando a pessoa tem uma sarcopenia, que é uma baixa de músculo, uma sarcopenia é uma diminuição da massa muscular, ela tem essa dificuldade de produzir anticorpos. Por isso que em idosos que têm maior probabilidade de sarcopenia, a imunidade é menor, é mais baixa, né? Porque esse é um dos grandes motivos. Risco de quedas, né? Fraqueza muscular. Então, gente, por isso a importância da gente manter a massa magra, não só em relação ao emagrecimento, tá? Então, por essas outras séries de fatores que a gente falou aqui para vocês. Então, a glicose, quando a gente come o alimento, ele vai ser quebrado em várias moléculas e finalmente em glicose, que é o combustível para as nossas células. Então, quando ela é absorvida, a glicose ela passa a ser armazenada em dois lugares inicialmente, que seria músculo e fígado, certo? E aí depois ela vai ser armazenada na gordura.
e lá vai ser transformado em triglicerídeo, que é a gordura. Então, se eu tenho bastante fibras musculares, onde essa glicose pode ser armazenada e, consequentemente, gasta, porque o músculo ele gasta essa energia, o músculo trabalha, ele gasta essa energia. Então, se eu tenho bastante fibras musculares, eu vou ter bastante local muscular para depositar glicose e queimar ela. Vai sobrar pouca glicose para ir lá para o tecido gorduroso se acumular em forma de triglicerídeo. Tá? Então, ficou bem claro isso para vocês, que a massa muscular ela vai armazenar a glicose e ela vai queimar essa glicose, que é o combustível das nossas células. O contrário, então, também acontece. Se eu tenho pouca massa muscular, então uma quantidade X de energia, de glicose, que viria para ser depositada no fígado e no músculo, como tem pouco músculo, vai ficar pouca quantidade ali depositada e a maior parte vai lá para gordura, vai ser transformado em triglicerídeo e fica lá no nosso tecido gorduroso. Então vai lá aumentar as nossas células de gordura, tá? Então esse é o principal assim segredo que a gente precisa saber em relação ao emagrecimento na aula de hoje que eu quero falar para vocês. Se a gente aumentar a proporção da massa magra corporal, mesmo que eu esteja em repouso, tudo que eu estou comendo vai ser primeiramente distribuído para o músculo e para depois ir para a gordura. Então, a chance de eu emagrecer é maior, porque o meu metabolismo basal ele vai estar aumentado. Mesmo em repouso, meus músculos estão consumindo aquela energia. Agora, se eu tenho poucas fibras, não vou ter quase nada ali para consumir e esse açúcar vai se depositar, essa glicose vai se depositar na gordura em forma de triglicerídeo. Então, nessa lógica, a gente consegue entender assim, que se eu tenho pouco músculo, o percentual de gordura no meu organismo acaba sendo maior, proporcionalmente, né? E também vamos desmitificar aqui algumas coisas que a gente acredita, tá? Isso é bem importante a gente ter essa consciência também. Uma pessoa que relativamente ela tá magra, não necessariamente ela tem pouca gordura, tá? Então, às vezes a pessoa tá com o peso dentro do normal, tá lá com seus 60 quilos, 1,60 m, e você olha assim, mas eu tô com peso normal, tô ideal, eu não tenho gordura corporal. Mas se a gente for ver na análise da constituição corporal, tem várias formas de estar analisando, de repente a gente pode até comentar se der tempo aqui. Às vezes a pessoa tem muito pouca massa magra e a maioria é gordura. Então, proporcionalmente, está errado. Esses são chamados falsos magros. Você olha para a pessoa e acha que ela está magra, mas não está, ela está com gordura. Ela não tem músculo, ela tem mais gordura que músculo. Isso é mal para a saúde dela. Ela pode infartar mesmo estando com peso aparentemente normal. Tá? Então é muito importante a gente saber a diferença da constituição corporal, a porcentagem dos componentes, né, da constituição, da composição corporal. O contrário também acontece, né? A gente sabe que pessoas que são muito musculosas, por exemplo, vai ver os lutadores lá de boxe, eu sempre dou exemplo do Mike Tyson, eu já falei para várias pacientes, né? Dou esse exemplo. O Mike Tyson, quando ele estava lá no auge da carreira dele, ele pesava 120 quilos e nem por isso ele era obeso, não tinha quase nada de gordura, a maior parte é músculo. Então a gordura que ele tinha era gordura boa, tá? E na balança, se fosse ver 120 quilos, se a gente fosse se basear só no peso da balança, a gente ia dizer que ele era obeso para a altura dele, enfim. Né? Então, não era obeso, era mais músculo, mas era o que ele queria ter e precisava, e a saúde dele estava em dia, não estava com uma saúde prejudicada por conta disso. Tá? Diferente daquela pessoa que está com seus 60 quilos lá e quase nada de massa muscular, que está com a saúde prejudicada. Tá? Então, a gente não deve se ater apenas ao peso na balança, e sim ao que a gente está pesando. Tá? Outras crenças assim que eu gostaria de estar... Aqui são algumas curiosidades que eu vou estar trazendo para vocês, porque às vezes quando a gente fala em músculo, muitas vezes a pessoa pensa assim, mas mulher musculosa é feio,
são crenças antigas, limitantes também, que por vezes já ouvi falar, né? A gente ouve as pessoas falarem e que acabam sendo ruins ter esse tipo de crença, porque vai de encontro à melhoria da saúde. Então, outra coisa, musculação não serve para criança, musculação não serve para idoso, musculação é só para atleta. Não, isso não é uma verdade, tá? Uma das formas da gente estimular a nossa massa magra é fazer exercício de musculação e todas as faixas etárias podem se beneficiar disso, tanto jovens quanto idosos, homens e mulheres, tá? E não são só homens e atletas que podem estar recorrendo a fazer a musculação. Outra coisa que acontece com frequência, sim, principalmente as pessoas com uma maior idade, quando pensa uma pessoa de uma idade mais avançada que está lá com pouca massa muscular. Aí ela está com fraqueza, né? Vai ter lá aquela dificuldade para subir a escada, dificuldade para levantar a sacolinha do mercado, vai ter, às vezes, o joelho mais falseando, o tremor. E aí, o que que a gente faz quando você vê uma pessoa idosa trazendo uma sacolinha do mercado? A gente vai lá e pega, né? Não, dá aqui que eu levo para o senhor, eu levo para a senhora, né? Vai querer, a pessoa vai levantar, vai puxar uma cadeira, a gente vai querer lá fazer para a pessoa, para poupar a pessoa de ter aquele movimento que está com dificuldade. Às vezes subir uma escada, então a gente quer poupar a pessoa de se movimentar, já que ela está com dificuldade, já que ela está com fraqueza. Só que isso é um grande erro, porque quanto menos a pessoa se movimentar, menos estímulo para o músculo e mais perda de massa muscular ela vai ter, mais fraqueza ela vai ter e vai virar um ciclo vicioso que é bem grave, tá? Então, as pessoas, todos nós, a gente deve se movimentar, a gente deve se movimentar, a gente deve praticar exercícios e nas idades mais avançadas, mais ainda, porque é aí que está precisando. É lógico que não vai sair fazendo qualquer tipo de exercício, podendo correr o risco de uma lesão. Cada pessoa tem as suas necessidades especiais, tem as suas limitações, mas para isso existem os profissionais para tá ajudando, tá auxiliando, né? Indicando o melhor tipo de exercício para cada tipo de paciente. O que não pode é ficar parado. O que não pode é deixar de se movimentar, é ficar o dia inteiro sentado no sofá porque está sentindo uma dor nas costas ou porque cansa muito para caminhar. Quanto mais parado ficar, pior vai ser. Cada vez vai ser mais difícil levantar desse sofá. Cada vez o limite e o esforço vai ter que ser maior para conseguir ter esse resultado, tá? Outra curiosidade, né, para trazer para vocês, mulheres que faziam uso de anticoncepcionais, muitas vezes ela tem uma baixa do hormônio testosterona, que é bem importante também para o ganho de massa muscular, né? Não estou dizendo para ninguém parar de tomar o anticoncepcional, tá? Não, depois ganha barriguinha, né? Mas só uma curiosidade, a título de curiosidade mesmo. Um erro que acontece bastante também para quem tá procurando ter a massa magra, né? Então, vamos lá, a pessoa começou a fazer um treino, começou a buscar um resultado e tem uma grande quantidade começa a ver os resultados, começa a ver o músculo, né? Aí você desenvolve fibras rapidamente, é visível, em poucos dias você já consegue ver o resultado. Só que quando você para com o treino, assim como no mesmo tempo que você ganhou aquela massa muscular, você também perde ela, volta a atrofiar, tá? Então não adianta pensar assim, eu vou treinar um mês, um monte, vou ficar com o braço lá bombadão, um mês, 2 meses, vou fazer um excesso de exercício para estimular e depois parar. Aí com o tempo você vai perder aquele músculo também, tá? Então o que é importante aqui nesse momento? É a consistência. Se você vai começar a fazer um treino, melhor que seja menor intensidade, mas contínuo e progressivo, tá? A gente precisa começar, colocar o pezinho na água,
A gente vai falar muito aqui do pezinho na água, né? Ele não precisa pegar e sair nadando, mas tem que colocar o pezinho na água. Então, começar e fazer isso gradativamente. Dr. Guilherme também fala que o corpo humano é uma máquina incrível que deve se manter em atividade. A Raquel comentou que é verdade. É isso aí, a gente tem que estar sempre em constante movimento. Débora, ficou claro. O trabalho de casa vale como exercício? Forma músculo? Olha, Débora, o trabalho de casa ele vale como atividade física, que é diferente de exercício, tá? Bem legal essa tua pergunta. Atividade física, então, é todo o movimento que o nosso músculo, o nosso corpo faz. Se eu estou levantando aqui a cuia, né? Levanta e abaixa. Eu estou fazendo uma atividade, eu estou movimentando meu braço, mas não é um exercício. Um exercício é um treino desenvolvido pensando com muitas, por exemplo, é a sua caminhada, a sua musculação, né? Então, esse é o exercício físico, onde você vai fazer as séries, você tem uma programação e um objetivo. Qualquer movimento, vou subir a escada, vou lavar a louça, vou varrer a casa, isso é uma atividade, é diferente do exercício, tá? E que é diferente do esporte. Esporte é quando a gente faz um exercício a fim de competição, tá? Então, por exemplo, exercício físico pode ser correr, fazer um Cooper todo dia, posso fazer para meu ganho de saúde, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, mas eu posso, de repente, ser um maratonista e competir. Aí eu estou desenvolvendo um esporte, eu vou fazer um treino diferente, minhas necessidades também são diferentes. Tá? E eu vou precisar, desde a minha alimentação tem que ser voltada para a competição, porque as necessidades são diferenciadas. Tá? Vamos ver aqui mais. Oi, Dani. Banho de mar gelado, nesse caso, é muito bom, né? Banho de mar gelado é ótimo, com certeza. Sem contar que além da temperatura, você se movimenta bastante. Quem está podendo ter a oportunidade aí, o privilégio de estar na praia, aproveita para transformar a gordura branca em marrom. Mas, doutora, você tem uma balança que pode medir a quantidade de massa de gordura e magra? Sim, tenho. Essa balança, na verdade, é um exame que é feito que se chama bioimpedancimetria, onde a gente verifica ali, né, além do peso, essa constituição corporal. Bioimpedancimetria é um exame bem simples, é indolor, rápido para ser feito e tem algum preparo antes, né, onde as pessoas precisam, por exemplo, tem que ter 4 horas de jejum, tem alguns medicamentos que não pode utilizar, são coisas que interferem na acurácia do exame. Mas ele é bem interessante, sim, para a gente, aí nesse exame a gente consegue detectar a porcentagem de massa magra, de massa gorda, de massa óssea, água corporal, inferir também quanto é a taxa metabólica, quanto eu gasto de calorias em repouso ou durante os exercícios. E além desse método, também existem outros métodos de poder avaliar, né? Por exemplo, através tem outros exames, desde um ultrassom, ressonância, podem ser feitas, e análise em consultório também, né? Um serviço de casa é um exercício muito puxado para o corpo, cansa muito, a Cleusa falou. É uma atividade bem puxada mesmo. Tem serviço de casa que a gente transpira, a gente sua bastante e né, eu acho que dá para perder 1 quilo num dia, com certeza. Lavar bastante roupa, estender a roupa, né? Então, varrer, passar pano, com certeza a gente gasta alguma caloria. Mas não deve ser o suficiente, a gente precisa ter um exercício também contínuo para fazer, além do exercício de casa, tá? Do serviço de casa. Então, qual que é o segredo do ganho da massa muscular? Agora, eu quero alguém, depois de tudo que a gente falou aqui, alguém sabe me dizer qual que seria o segredo para a gente aumentar a nossa massa muscular?
Vamos ver se conseguir passar para vocês o principal aqui. Quem quer escrever aí e falar para mim? Enquanto isso, eu vou enchendo um chimarrão e falar bastante da sede. E que chimarrão não é o melhor horário, esse horário para tomar, né? Mas de vez em quando. Qual que é o segredo para a gente ganhar massa muscular? Eliminar gordura branca e visceral? O Everton falou. Eliminar gordura branca e visceral é uma consequência do ganho da massa muscular. Exercícios, Débora, isso aí. Através de atividades físicas, isso aí. Mas, mateando, e tá bom esse mate. Vocês querem saber ou já estão sabendo tudo? Alimentação saudável, muita atividade física, banho gelado. Vai, depois dessa, ninguém mais vai querer assistir, né? A gente aqui mandando tomar banho gelado. Essa é. Uhum. Então, o segredo, além de tudo isso que a gente falou, o segredo é a sobrecarga, tá? Então, menos açúcar, conta para nós. Então, é a sobrecarga. O que é a sobrecarga? É a gente utilizar cada vez mais peso no nosso exercício, porque é através da sobrecarga que o músculo mais responde, tá? Quando a gente vai começar leve, vai começar começando. Para aquele que está parado, para aquele que não está fazendo nada, que está lá no sofá sentado sem ter uma iniciativa ainda, e eu vou começar, eu começo começando, eu vou fazer minha caminhadinha leve, fazer o meu alongamento. Esse exercício é melhor do que ficar lá no sofá. Mas cada dia, se cada dia eu colocar um pouco a mais de obstáculo para mim, um pouco mais de sobrecarga no meu exercício, eu vou estar estimulando esse músculo a aumentar a sua proporção, tá? Então, estímulos crescentes, não é sempre a mesma sobrecarga. Se eu chegar em 1 quilo, por exemplo, eu vou fazer um exercício para bíceps, né? Aí vou colocar 1 quilo e ficar sempre no 1 quilo, ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano só no 1 quilo, não tem uma lógica. Então, o ideal é a gente colocar gradativamente uma carga maior, tá? Existem várias formas a gente colocar carga nos exercícios. Se for na academia, lá tem os aparelhos para a gente estar utilizando. Mas se for em casa, com a orientação no educador físico, eu posso fazer exercícios em casa também, né? Então, eu posso estar utilizando o que eu tenho em casa para fazer. Eu posso pegar 1 quilo de sal, depois de um tempo vou passar para 2 quilos de açúcar, depois para 5 quilos de arroz. Daqui a um tempo eu vou estar levantando um bujão de gás, olha, 13 quilos, por que não, tá? Então, assim, é importante a gente ir e até para observar, assim, a nossa evolução. Olha, quanta coisa que eu tô fazendo agora que um tempo atrás eu não conseguia fazer, eu tava com pouca força, eu tinha dor para fazer esse movimento, para erguer esse objeto, e agora eu tô conseguindo, né? Bah, eu ia arredar um sofá, sofria para arredar aquele sofá, para poder varrer atrás. Agora eu tô fazendo com maior facilidade, por quê? Porque eu já tô acostumando a erguer mais peso que antes eu não tinha, não estava conseguindo fazer. Tá? Então, esse é o segredo do exercício. Então, a sobrecarga ela vai estressar os músculos e ela vai, através desse estresse muscular, ela vai promover essas reações químicas ali necessárias para estar estimulando o músculo a crescer. Tá? Outra dica, na maioria dos casos, apenas aumentando o percentual de músculo corporal já diminui a gordura, tá? Então, se a gente der importância para a busca de massa muscular, automaticamente a gente vai ter uma queda na gordura corporal, porque é aquilo que eu expliquei para vocês lá. Quanto maior quantidade de músculo eu tenho, então a glicose que eu absorvi que foi uma parte para o fígado, uma parte para o músculo,
Se eu tenho bastante músculo, ela vai ficar ali armazenada e ser utilizada e vai sobrar menos para ir para a gordura, tá? Então, se eu quero emagrecer, eu aumento a quantidade de músculo. Olha como eu estou repetindo para vocês, né? Eu estou repetindo muito isso e eu estou sendo até chata, assim, enjoativa de ficar falando, aumentar músculo, mas isso é importantíssimo, né? Tá? Mesmo que não haja perda de gordura, aumentando o músculo, a partir do momento que a quantidade de músculo é maior, as mudanças já começam a acontecer no nosso corpo, já é visível. E então, assim, para a gente tá finalizando aqui, eu vou dar uma falada também sobre a parte de alimentação. Natiele, que legal isso aí, eu não sabia. O ideal é aumentar os seus músculos, diminuir carboidrato. Não necessariamente diminuir carboidrato, Natiele, tá? Na verdade, a gente precisa de carboidrato para formar músculo, para ter energia, para transformar em glicose. Então, agora eu ia chegar nessa parte da alimentação. Não vou entrar em detalhes aqui da alimentação, em prescrição nem nada assim, mas é necessário o carboidrato para gerar uma energia. Mas qual é o tipo de carboidrato? É aí que é importante também a gente diferenciar. Existem carboidratos bons, que são os complexos, e os carboidratos simples. Os complexos, então, são os que são, para serem absorvidos, eles têm uma maior complexidade na sua absorção. Então, deixam a gente saciados por mais tempo. Nós podemos citar aí, por exemplo, a batata doce, os alimentos integrais, né? Tem mais fibras, tem outros nutrientes além do açúcar, da glicose lá. E os carboidratos simples, eles vão ser rapidamente metabolizados, em seguida a gente já está com fome de novo. Por exemplo, o pão branco, a bolacha, né? Os alimentos que usam a farinha branca. Então, é necessário o carboidrato, mas carboidratos bons. A gente melhorar a qualidade do carboidrato que a gente utiliza. Então, o carboidrato, o ideal é ingerir ele em torno de 2 horas antes da gente praticar o exercício, porque aí a gente já vai ter uma quantidade de energia suficiente para poder fazer o exercício. Porque, gente, vai fazer um exercício puxado e não tem energia para fazer, cansa. É ruim, né? A gente não dá conta daquela sensação que não vai aguentar fazer. Então, a gente precisa se alimentar no alimento certo. E aí, depois do exercício, o interessante é a gente comer alimentos que têm bastante valor proteico, tá? Então, aí o ovo, uma carne magra, existem alguns suplementos que são utilizados também, né? Como o whey protein, que aí vão ser o substrato para a formação daquele músculo que foi utilizado. Então, eu vou comer o carboidrato 2 horas antes. Não é bom comer muito antes do treino, porque aí a pessoa vai fazer exercícios e aquele alimento pode até estufar, dar alguns sintomas digestivos e não ser legal. Então, 2 horas é um tempo bom. Vai fazer o seu exercício, você está com energia ali para queimar aquelas, para poder realizar o teu exercício, e depois que você termina, você come uma proteína. Aí já vai ter aí em torno de 3 horas entre uma refeição e outra, né? Você não vai comer imediatamente antes, depois do treino. Então, 2 horas antes, aí 1 hora de treino, já está na hora da outra refeição. Deu 3 horas de intervalo. A água muito importante também, antes, durante e depois, tá? Existem 3 coisas, assim, que geralmente fazem com que a gente canse muito, se desgaste muito nos exercícios e às vezes dá vontade de desistir. Quem que já não foi fazer um exercício e chegou no seu limite, assim, e quer parar, não aguenta, não aguento, tô cansado, eu vou morrer, né? Isso é uma coisa que acontece. Mas geralmente acontece, não morrer, tá, gente? É sensação de cansaço. Em 3 situações mais comuns. Uma é quando falta água, quando a gente está desidratado. Se a gente está com pouco líquido no nosso corpo, a gente tem menos disposição para estar fazendo o exercício. A gente precisa estar bem hidratado. Então, desidratação é inimigo do exercício.
Outra é hipoglicemia. A pessoa que não está se alimentando adequadamente, que come muito pouco, muitas vezes aquelas pessoas que estão fazendo dietas muito restritivas, elas não conseguem se exercitar, porque elas não têm energia para fazer o exercício, né? Então, uma hipoglicemia também faz a pessoa se sentir mal, às vezes até desmaiar durante o exercício. E outra condição que é menos conhecida é chamada hiponatremia. Hiponatremia é quando a gente tem bastante perda de sódio. Acontece quando a gente transpira demais, a gente perde o sódio no suor, assim como perde água também, né? A gente perde bastante líquido durante os exercícios. Mas a hiponatremia ela é mais frequente em exercícios, assim, em esportes mais de alta resistência, endurance, né? Por exemplo, várias horas, são geralmente quando dura mais de uma hora de exercícios ou competição, por exemplo, ciclismo, triatlon, aí vai. Então a pessoa fica muitas horas durante o exercício, ou maratonistas, e aí só ingerem água e não repõem os eletrólitos, né? Sódio, potássio. Então daí ele pode até estar hidratado com água, mas se faltar o sódio, ele pode passar mal e pode inclusive ter alguma parada cardiorrespiratória. Então, só que esse tipo de pessoa, de atleta, ele já provavelmente tem um acompanhamento também, né? Então, ninguém vai correr uma maratona sem antes fazer uma consulta ou um preparo com um nutricionista também sobre a alimentação adequada para esse tipo de exercício, certo? Deixa eu ver, carboidrato antes, proteína depois, sempre com muita água. Isso aí, Everton. Ai, que legal. Deixa eu ver o que mais falta. Tomar bastante água, comer de 3 em 3 horas. Isso aí, Alan. O segredo é decidir e agir. Gostei, Raquel. Esse segredo aí realmente é bem importante mesmo. Então, assim, como eu tinha falado para vocês, a gente inclui também boas proteínas, né? Além do ovo e da carne, existem alguns vegetais também ricos em proteína. O Alan pode ajudar a gente aí, se quiser falar, né? Algumas plantas, mas a Ora Pronobis é uma que é bastante utilizada também na nossa alimentação como substrato aí de proteínas para massa muscular. Quem gosta, né, de conhecer as novas plantas aí. E para que os músculos se fortaleçam, então, bastante proteína, fibras, também importante, aminoácidos, água, como a gente falou, aliar exercícios físicos, boa noite de sono para a gente ter uma boa recuperação e no outro dia ter disposição para continuar fazendo exercícios. Então a gente sabe que quem dorme pouco tem menos disposição, quem dorme pouco se movimenta menos no outro dia. Então a gente dormindo bem, a gente vai se movimentar mais, a gente vai gastar mais energia. Certo, pessoal? E daí eu tenho uma frase aqui para falar para vocês. Gostei da ideia da Tati de trazer a frase e vou começar a trazer uma frase também cada vez. Não importa se demora, o importante é estar na direção certa, tá? Então, se a gente está tendo atitudes que vão estar nos levando para a direção certa, que é ganhar mais a massa muscular, consequentemente diminuir a gordura, isso vai trazer benefícios para a nossa saúde, não importa se demora um pouco, ele não é do dia para a noite, não vai ser de hoje para amanhã que a gente vê o resultado, mas é constante. Se todo dia a gente caminhar no sentido do nosso objetivo, todo dia a gente der um passo para chegar no objetivo que a gente quer, a gente vai chegar lá, né? O importante é estar indo no caminho certo. Não adianta sair correndo, pegar o caminho errado, fazer as coisas de forma errada, porque isso não vai trazer saúde pra gente, tá bom? Então, algumas coisas assim que a gente vê mirabolantes, né, na internet, emagreça 10 quilos em 15 dias, isso a gente sabe que é rápido, tem gente que consegue, mas será que é o caminho certo, né? Será que traz benefícios para nossa saúde?
tá? Então, não existe um emagrecimento que vem assim como um passe de mágicas, um piscar de olhos, de hoje para amanhã eu tô magra e saudável, sem ter uma contrapartida da nossa parte, um comprometimento, um esforço. Isso exige. Ninguém aqui falou que é fácil, né, emagrecer. O emagrecimento que se encaixa na sua rotina não significa que é fácil, não significa que é milagroso. Isso é uma condição. A gente está trazendo para vocês aqui algumas dicas para tentar colocar em prática no dia a dia, mas que venham te levar para o caminho certo, que todo dia ele está te direcionando para o teu objetivo, tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta a mais, né, para estar falando, dizer aí para a gente o que que acharam, se conseguiram aproveitar alguma coisa assim com o que a gente falou, né? Mas a gente está aqui para trocar ideias, trocar experiências, uma equipe cheia de novidades aí para vocês, né? Nós vamos estar continuando a nos encontrar ainda no decorrer da semana. Ontem e hoje eu estive aqui com vocês. Amanhã será o dia da nossa nutricionista, Elisângela Cichota. Depois nós vamos ter a Tatiane Skibinski, que é a psicóloga, e a Cláudia Pelizer, que é a enfermeira. A gente vai ter ainda alguns momentos mais para frente que a gente vai estar conversando. Por hoje eu gostaria sim de deixar aqui um convite para quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram. Quem está no YouTube e no Face tem esse código, eu me esqueci, o QR Code, que você pode ali colocar o seu celular ali na frente e conseguir entrar no grupo do Telegram. Também pode procurar lá na bio do Insta, que você consegue entrar. No Telegram a gente sempre está interagindo lá com vocês, trazendo os nossos recados, enfim, certo? Gente, muito obrigada por estarem comigo aqui, né? Gostei muito desse dia aqui. Obrigada mesmo pela presença de todos. Espero ter podido responder. Se alguém não foi respondido, manda aqui um recado ou chama lá no Insta e a gente conversa. Obrigada, um beijo e vamos começar, né? Vamos começar? Vamos colocar a hashtag aí, transformar branca em marrom. Como é que é, Jason? Branca e marrom? Branca para marrom. Deixa eu pôr aqui. Ai, ai, ai. Não estou encontrando o teu hashtag aqui no teclado. Aqui, ó. Vamos lá. Branca para o marrom. Vamos transformar a gordura branca em marrom. Um abraço, beijo para vocês. Até mais.